Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de algo que eu gosto bastante. É isso mesmo, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas aí para vocês, tá? Eu postei um vídeo recentemente falando sobre metais, ou seja, brincos, piercings, pulseiras, anéis, ou seja, coisas de metais que utilizamos ali, né, no decorrer dos trabalhos espirituais, tá? Só para iniciar, pessoal, só para vocês entenderem, olha aqui para vocês verem, ó, brinco, piercing, piercing, brinco de cá, tem aqui também, tem mais outro furo aqui, ou seja, piercing e brinco, pessoal, é algo que eu adoro, tá? É algo que eu gosto muito. Piercing, olha, anéis, tá? Então, bijuteria, tá? É algo que me encanta muito. Então, pessoal, é claro que antes de eu falar qualquer coisa aqui, entenda, isso é algo que eu gosto também. Se você gosta, não tem problema nenhum usar, tá ok? Mas lembrando que dentro dos terreiros existe ali algumas burocracias que a gente deve seguir, mesmo você gostando. Um exemplo que eu posso dar sou eu gosto muito disso aqui. E é claro, eu uso, viu, pessoal? Eu uso piercing, eu uso brinco. Ainda continuo usando, olha. Esse aqui dói pra furar. Ixi, ai, meu Deus, dói bastante. Mas, enfim, a língua não. A língua não dói tanto, não. Mas, enfim, pessoal, o que a gente vai falar aqui? A gente vai simplesmente dizer o seguinte, tá? Utilizar brinco, colar e principalmente piercings na gira ou num terreiro é legal, é bacana, é certo ou não é certo, tá? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: se você, como médium, utiliza um piercing, seja no nariz, na boca, na língua, enfim, se você utiliza um piercing ou um brinco em algum lugar do seu corpo, tá? E você vai com esse piercing para incorporar e nada disso interfere na sua mediunidade, nada disso interfere nos trabalhos, então não tem problema nenhum, tá ok, pessoal? Cada um tem o seu modo de trabalhar com o espiritual, então às vezes para alguns é bom, para outros não tem problema nenhum e para outros já pode causar algum tipo de problema. O que eu vou citar aqui no vídeo aqui, pessoal, são coisas em uma base geral, tá ok? Em uma base geral, a forma correta de se fazer. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente fala de piercing, bijuterias, né, no modo geral, a gente está falando de metais. É isso mesmo, a gente fala de metais. Tais como ferro, prata, ouro, bronze, cobre e por aí vai. Para quem não sabe, pessoal, todos os metais que encontramos na natureza hoje em dia são condutores de eletricidade. E quando eu estou dizendo para vocês que são condutores de eletricidade, eu estou falando mesmo no sentido fixo da coisa mesmo. Condutores de eletricidade, isso quer dizer que isso aqui pode passar corrente elétrica, né? Um exemplo que a gente pode dar: se você conectar um fio em um ferro, tá? Esse ferro ele vai conduzir eletricidade, tá? Tal como o próprio cobre, né? O cobre é um metal utilizado nos fios, nos cabos que temos dentro da nossa casa, ou até mesmo, né, os cabos que temos aí nos postes, na rua, na iluminação pública. Isso tudo, pessoal, são metais, tá ok? E existe vários tipos de metais que são utilizados em bijuterias, tá? Um dos mais comuns é ouro, prata, bronze, cobre, alumínio, praticamente um dos mais comuns. E é claro, o aço, não podemos esquecer o aço, porque a maioria dos piercings, pessoal, né, são feitos de aço cirúrgico, né, o famoso aço cirúrgico, ou então o famoso também aço inoxidável. Mas, resumindo, seja aço cirúrgico, seja aço inoxidável, também é um tipo de metal, é um aço, tá? E agora eu vou falar para vocês quais são os metais que tem uma condutividade maior de eletricidade, para você que não sabe. Olha aqui quais são os metais: o cobre, a prata e o ouro, tá? São os maiores condutores de eletricidade. Não é à toa que se utiliza o cobre para fazer fios de eletricidade. O ouro também é utilizado quando
é muita carga elétrica. A prata nem tanto, porque a prata ela corrói muito facilmente. E o ferro também não é muito utilizado em lugares que contém eletricidade, porque o ferro ele conduz muita eletricidade e o ferro ele tem um pequeno problema, ele pode acabar estourando, ele corrói e estoura, né? Então pode gerar curto, até mesmo pegar fogo, né? O ferro é um dos maiores condutores que tem. Dentre esses materiais, né, a gente tem esses que são mais condutores de eletricidade, tá ok? Mas, Patrick, aí você pode me perguntar, o que tem a ver eletricidade com terreiro, com incorporação, com entidade? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá, primeira coisa. Falamos que os metais são condutores de eletricidade, e isso todos os metais, tá? Tendo isso em vista, a gente tem que metais, além de condutores de eletricidade, eles também são condutores de energia. Sejam energias físicas ou energias invisíveis. É isso mesmo. Um exemplo, energia visível é praticamente aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós sente e aquilo que nós vive. A eletricidade. Então os metais são condutores de eletricidade, que é uma energia visível, tá? Ou seja, pelo menos tá no nosso plano físico, tá? E também tem a energia invisível, que é energia de espíritos, energias vindo de pessoas, sensações e por aí vai, tá ok? Então, metais são condutores de energia também. Tendo isso em vista, que metais são condutores de energia, não é correto a gente chegar em uma gira, não é correto a gente chegar em um terreiro utilizando metais pelo corpo, tá ok? Um exemplo é utilizando piercing, brinco, né? Não é correto. É claro que a gente vai explicar um pouco mais para vocês sobre isso, tá? Por quê? Porque quando a gente fala que não é correto, algumas pessoas vão falar, Patrick, mas eu tenho aparelho nos dentes, que é um tipo de metal, alumínio, muitas das vezes o cobre e o ferro. Ah, Patrick, mas eu tenho um ponto de safena, ou eu tenho placa em alguma parte do meu corpo, isso tudo é metal. O que eu faço? Eu não vou poder ir para a gira, porque eu estou com algum tipo de metal no corpo. Vamos lá, pessoal. Isso nesse caso, são condições médicas, condições físicas de saúde. Então, são coisas, é claro, que não vai atrapalhar. Por quê? Porque as próprias entidades sabem, né? O próprio espiritual sabe que aquilo é necessário para a sua sobrevivência, para melhorar a sua saúde, né? Então, se você utiliza metal pelo corpo devido a algum problema de saúde ou para a melhora da sua saúde, não tem problema nenhum. O que a gente está falando aqui são de materiais supérfluos, tais como brincos, piercings, colares, pulseiras. Então, são coisas que, querendo ou não, agrega a nossa vaidade e não necessariamente algo que seja de extrema necessidade, tá ok? Vamos lá. Tendo em vista que esses metais eles são condutores de energia, pessoal, o que ocorre? Eles têm uma facilidade muito grande para atrair energia, tá? E quando eu estou dizendo que esses metais têm uma grande facilidade para atrair energias, quando você chega com eles em determinados ambientes e lugares, aquele metal que você está utilizando, ele pode atrair a energia do ambiente, como também atrair a energia das pessoas. Um exemplo que a gente pode dar para vocês é que quando você vai até o terreiro, até o caminho que você percorre ao terreiro, aquele metal ele pode ter absorvido muita energia. Além do mais também, aquele metal, aquele piercing, aquele brinco, colar, pulseira que você esteja usando, ele também pode absorver energias de eguns ou também de espíritos trevosos que estejam a caminho, tá? Tendo em vista que o trabalho dos terreiros não funciona somente no plano físico, mas também funciona no plano espiritual. E você utilizando o metal, você pode estar absorvendo muita carga negativa. Então, por esse motivo, não é correto utilizar ali brinco, pulseiras, colares, enfim, nada que seja de metal, tá ok? Principalmente piercing. Agora vamos entrar para um outro detalhe. Patrick, mas espera aí, você falou que não é correto, não sei o quê. Mas por que as entidades elas utilizam certos adornos de metais? A primeira coisa que a gente tem que explicar para vocês é, como o metal ele é um condutor de energia, então sim, a gente tem um metal muito presente dentro dos terreiros e dentro das religiões afro. Tendo em vista, pessoal, que o metal ele vai em aparamentas e em alguns objetos muito importantes dentro do terreiro. Um exemplo que a gente pode dar para vocês são as sinetas,
os adijás, que muitas das vezes são feitas de cobre, ferro e alumínio. Outro também objeto que é utilizado os metais são assentamentos de Exu, assentamentos de Orixá e de Pombogira, onde se coloca o ferro, o famoso ponto de ferro. Isso é um fato. Você já viu um assentamento de Exu que tem um ponto, né, feito de ferro? Então, aquilo ali já tem um elemento ferro. Em algumas circunstâncias, vemos algumas atabaques ou alguns tambores que contêm também o elemento ferro em sua borda. Em outras circunstâncias também, em algumas doutrinas, se é colocado um pedaço de ferro ou algum objeto de ferro no altar ou no PG. Em algumas circunstâncias também é colocado algum tipo de metal na tronqueira de Exu dentro dos terreiros. Então sim, a gente tem um elemento também, que é o metal, muito importante também dentro do terreiro. Mas, só para vocês entenderem, que a diferença do metal que é utilizado dentro do terreiro e o metal que utilizamos em nosso corpo, como piercings e brincos, tá? Aqueles metais, eles são sagrados. Como? Eles são cruzados, emantados e depositados neles algum tipo de propósito, tá ok? Diferente de um piercing, que não tem nenhuma finalidade espiritual. Só para começar, um piercing, qual a finalidade espiritual de um piercing? Então, nada a ver. Então, aqueles metais que são utilizados dentro do terreiro, eles têm sim uma finalidade espiritual. Beleza, tranquilo, é claro, mas e os adornos que as entidades utilizam? E o brinco da Pombogira? E o anel do Exu? E a pulseira, né, da Pombogira, o colar da Pombogira, que também são de metais. Às vezes é cobre, às vezes é ouro, às vezes é prata. É um tipo de metal. Aquilo ali também não são condutores energéticos? Sim, também são. Porém, são cruzados e emantados pelas entidades. Então, aqueles objetos de metal, eles também terão um propósito espiritual. Então, não há problema nenhum. O problema é você utilizar um objeto de metal sem uma necessidade e sem um propósito espiritual. Quando você não coloca um propósito espiritual nesse objeto de metal, necessariamente ele sim estará sugando energias indesejadas. Estará conduzindo energias indesejadas. Principalmente piercings. É claro, agora a gente vai entrar para uma outra questão. Patrick, mas e se eu tiver algum objeto de metal e eu quero utilizar esse objeto de metal no decorrer da gira? Porque eu gosto muito, tá? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre os objetos que são utilizados dentro dos terreiros. Esses objetos são anéis, pulseiras, colares, tá? Que são os tradicionais. Esses tipos de objetos, eles são levados até o terreiro ou levados até uma entidade, são cruzados e emantados e utilizados por muitas pessoas como um amuleto de proteção, um amuleto de energização. Então você acaba colocando um propósito também naquele objeto de metal. Então, um exemplo, eu tenho um anel que foi cruzado pelo Zé Pilintra, pelo caboclo, enfim, uma pulseira, um colar, não tem problema você utilizar aquilo, tá? Primeiramente que são objetos comuns utilizados também pelas entidades. Quais são esses objetos comuns? Colares, pulseiras e anéis, tá? Em algumas circunstâncias, até mesmo os brincos, tá? Um exemplo, Pombogira pode cruzar um brinco para você, pode emantar um brinco para você, porque é do costume do feitio delas usarem. Agora, piercing. O piercing já é um objeto que não é comum as entidades utilizarem, ou seja, não faz parte das características das entidades. Então, é um objeto correntemente não adaptável à religião. E tendo em vista que é metal, temos todos esses problemas. Então, não é bacana usar, então você já sabe o que pode acontecer, tá? Você pode estar atraindo energias indesejáveis que você às vezes não queira. A outra dúvida foi o seguinte, Patrick, tá? Você disse que objetos são condutores energéticos, isso, aquilo, outro. Mas, e se eu utilizar esses objetos, como eu estou usando agora, fora do terreiro? Eu também não estarei atraindo ou conduzindo energias negativas? Vamos lá para uma questão. Quando você utiliza esses objetos fora de um terreiro, não tem problema, porque isso aí é uma questão pessoal sua. Dentro do terreiro, a finalidade já será outra. Por quê? Porque ali você vai estar com essas intenções, tá? Intenções voltadas ao espiritual.
Fora do terreiro, não, você faz o que bem entender, que não tem problema nenhum. Então não vai atrapalhar, se você não é de terreiro, se você não frequenta terreiro, você utilizar essas aparamentas, tá ok? A outra coisa é o seguinte, então já deu para entender, né? Nada de incorporar com piercing, nada de objeto de metal, porque são condutores energéticos, tá bom? Mas a outra coisa é, Patrick, a minha pombogira, ela usa brinco, eu posso colocar o brinco antes da pombogira chegar? Olha, poder você pode, se assim a pombogira permitir. Um exemplo, a pombogira vai chegar hoje, eu vou colocar o brinco na orelha, porque quando ela chegar, já está com o brinco na orelha. Posso? Se a sua pombogira permitir, pode, não tem problema. Mas a forma correta de se fazer, pessoal, a forma correta, como são pequenos adornos, e esses adornos são condutores energéticos, então o aconselhável, tá, é que você deixe a pombogira chegar e ela mesmo coloque, tá, porque é um adorno tanto pessoal como também um adorno condutor de energia. Outra questão é, Patrick, eu coloquei o brinco da pombogira, tá, eu estou com o brinco dela, fiquei com o brinco dela, eu posso incorporar uma outra entidade? Claro que não, né, pessoal? Primeiro que o brinco é da pombogira e não de outra entidade, tá bom? Mas, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E deixando mais uma vez claro aqui, pessoal, que eu passei para vocês foi de âmbito geral e coisas para vocês entenderem que não é bacana, que pode, sim, você pode estar atraindo energias indesejáveis para sua vida, para você, para o seu corpo físico, para o seu perispírito, para o seu espiritual, tá? E ninguém quer isso. Tá? Então, eu falei de um âmbito geral. Agora, caso você utilize piercings, brincos e por aí vai, e não te causa nenhum problema, tudo bem, bacana. O que eu disse aqui foi a forma correta. A forma correta é não utilizar nenhum adorno de metal, tá? Principalmente piercings e brincos, tá? No momento da incorporação, no momento da gira. Essa é a forma correta, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e não esqueça também de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião sobre isso, tá bom? É porque, pessoal, já parou para pensar? Para perguntar. A pombogira incorpora e tá lá, incorporada com piercing na sobrancelha ou incorporada com piercing no nariz. É meio que não é uma visão bacana de uma pombogira, né? É claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só uma questão de análise, né? Mas é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.